Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando, estamos aqui novamente para mais um bate-papo em saúde. Hoje nós estamos com a fisioterapeuta Tainá Wonder, que é especialista em traumato ortopédica e desportiva pela Inspirar e é instrutora de Pilates há 4 anos. E hoje a gente está aqui para falar do método Pilates, do Joseph Pilates. A gente vai falar, obviamente, desde o começo, do conceito, do que fazer, do que não fazer, e por aí vai, né? A gente vai ser é um tema muito amplo que a gente pode abordar sobre muitas coisas e a Tainá vai ajudar a gente durante esse bate-papo. Primeiramente, queria agradecer a sua presença aqui no podcast, Tainá, e para a gente começar bem, para a gente começar do começo, né? Eu queria te perguntar, pedir para fazer uma apresentação sua, falando, acho que dá para a gente falar primeiramente do porquê você escolheu a fisioterapia e, e depois, né, esse trabalho com o método Pilates. Boa noite, gente. Boa noite, fisioterapeutas, instrutores de Pilates, pessoal da área da saúde em geral, estudantes. Prazer. Obrigada, Fernando, por estar me convidando para fazer parte desse podcast. Tá? Eu estou muito feliz e estou muito admirada pelo seu trabalho também. Tá? Então, estou muito feliz por você ter me chamado. Eu me chamo Tainá Wonder. Sou fisioterapeuta, pós-graduada em ortopedia e esportiva. Atuo instrutora de Pilates também, atuo com Pilates há 4 anos. Eu comecei bem cedo, lá no meio da graduação, que eu fiz o curso, tá? E hoje eu atualmente trabalho tanto com o Pilates e com a parte da ortopedia também, tá? Eu vou falar um pouquinho de como que foi a minha trajetória na faculdade, e um pouquinho sobre o curso de formação do Pilates. Normalmente, hoje, o curso de formação para instrutores de Pilates abriu tanto para o pessoal da fisioterapia, educação física, e também, atualmente, hoje, para enfermagem, tá? Geralmente, o curso de Pilates, você tem que estar pelo menos no 4º para 5º ano, tá? Mais ou menos. E para você atuar mesmo, de fato, com Pilates, você tem que ser formado em fisioterapia, educação física ou atualmente enfermagem, tá? Eu comecei há muito cedo com a fisioterapia em si e com o Pilates também, porque na minha família já tinha 2 fisioterapeutas, minhas 2 primas eram fisioterapeutas, então meio que eu fui empurrada para esse mundo da fisioterapia e acabei me encantando, porque o mundo da fisioterapia ele é muito extenso, tem diversas áreas que a gente pode trabalhar, e uma delas foi o Pilates que eu escolhi. Como minhas 2 primas são fisioterapeutas, ambas tinham estúdios de Pilates, eu aproveitei essa oportunidade e fui fazer um estágio junto ao curso de formação com a Thalissa Laranjeiras, que é minha prima. Fiz o curso de formação, terminei a graduação e tcharam, fui para a parte da ortopedia em clínica. E lá nessa clínica onde eu trabalho, que eu estou até hoje, desde que eu me formei, estou até hoje, faz uns 2 anos, mais ou menos, eu trabalho tanto com a fisioterapia, tanto com a parte do Pilates também. Tá? E para quem não sabe, o Pilates, ele é um método de exercícios físicos desenvolvidos pelos Joseph Pilates, tá? Vou falar um pouquinho da história do Pilates, porque é muito complexo, então vale a pena vocês estudarem. Normalmente a gente vê um pouquinho na graduação o que é o Pilates, o que é o RPG, a gente vê alguns segmentos, né? Que são áreas que o físico pode atuar, então vocês já devem conhecer um pouquinho. E eu vou falar um pouquinho do método Pilates, o que consiste, os conceitos, como a gente aplica o Pilates também. A gente pode aplicar também na parte de reabilitação da fisioterapia, tá? Então, isso vale muito a pena vocês conhecerem, tá? O método Pilates, antigamente, ele era conhecido como contrologia. Contrologia vem sobre o controle dos nossos movimentos corporais, que é sensacional. E essa contrologia também tem a parte também sobre os conceitos que o Joseph criou, que era sobre controle, centralização,
fluidez, respiração e precisão, que são os fundamentos que regem o Pilates em si, tá? Pilates, atualmente, o Joseph, quando for criar, ele criou um método, que é o MET 34, para quem não sabe, o MET 34 são exercícios do solo criados pelo Joseph. Então, ele começou a criar o método dele de ensinamento com os alunos dele através do MET 34, que são exercícios aplicados no solo. E depois disso que vem os exercícios nos aparelhos, que a gente hoje, atualmente, a gente tem 4 aparelhos, que é o Reformer, a Chair, Cadillac e o Barrel. E aí, depois disso que ele criou o início, né, dos 34 movimentos pelo solo, foi aí que ele começou a criar os exercícios nos equipamentos de Pilates, tá? Eu estou resumindo bastante porque a história é muito grande, senão a gente vai ficar a noite inteira nesse podcast, vai passar do horário. Então, ele desenvolveu, hoje tem diversos tipos de exercícios nos equipamentos, mas a base do Pilates é esses 6 fundamentos que eu falei para vocês: controle, respiração, fluidez. E isso rege em torno do Pilates, que é os exercícios físicos criados pelo Joseph. Uhum. Tá? Basicamente é isso. E nós, como fisioterapeutas, a gente tem esse recurso maravilhoso para estar reabilitando, para estar prevenindo, para estar entregando mais qualidade de vida para os nossos alunos, para os nossos pacientes, porque era isso que o Joseph fazia naquela época. Ele fazia a reabilitação dos alunos deles, tanto bailarinos, atores, como nos soldados da época, porque o Pilates é muito antigo também. E tudo que ele fazia era reabilitação, que é o que nós, fisioterapeutas, fazemos com o Pilates, e os educadores físicos hoje fazem como forma de prevenção, também de futuras lesões, enfim. O Pilates, ele não tem contraindicação nenhuma, tá? A única contraindicação é se caso tem um paciente com algum problema de osteoporose, com alguma patologia de osteoporose, ou alguma coisa que precisa de uma liberação médica, tá? De alguma patologia, se tem arritmia, que tem que ter um acompanhamento médico também, mas não tem contraindicação e todo mundo pode fazer Pilates, de mais ou menos 7 anos de idade até uns 80, 90, enfim. Mas a partir de uns 7, crianças também podem ir a partir de uns 7 para ter uma consciência dos movimentos, né? A fazer Pilates não tem contraindicação. Então, criança, adulto, adolescente, idoso, qualquer um pode fazer Pilates. Gestantes também, mas só com a liberação do médico, por conta de cada gestante tem um período certinho que tem que fazer, né? Mas é isso, não tem contraindicação. E aí, eu lembro que o Joseph veio com a criação, ou, né, ele deu um nome diferente da musculatura do core também, né, que tem essa especificidade também. Sim, o Powerhouse. Por quê? O Powerhouse, ele vem dessa coisa ele vem da palavra centralização, porque o Joseph entendia que o Powerhouse nada mais é que o centro de força do nosso corpo. Então, ele acreditava, né, que o centro da força vem do Powerhouse, que se chama centralização. E quando eu falo Powerhouse, a gente pensa muitas vezes que é só ativação de abdômen. É ativação de abdômen, mas não, é um conjunto de musculaturas que tem ao redor desse abdômen. A gente tem o transverso do abdômen, a gente tem os oblíquos, a gente tem a cintura pélvica, que tem muitas musculaturas, do períneo, o assoalho pélvico, tem inúmeras, tem o diafragma também, que entra no conceito de respiração também. Então, quando a gente pensa em Powerhouse, é esse conjunto de centralização de forças, que na maioria dos casos são forças de estabilização, porque no Pilates trabalhamos muito estabilização, e quando eu falo estabilização, é um conjunto em si, tanto de estabilização de cintura pélvica, cintura escapular, e tanto estabilização também de core, que entra no caso do Powerhouse. E é isso que rege um dos fundamentos dele, que se chama centralização, que tem a ver com Powerhouse. Uhum. E necessariamente uma pessoa que é instrutor ou instrutora de Pilates, ela precisa praticar
o Pilates, ou é uma coisa que tem relação ou não? Porque eu lembro um tempo atrás que a gente fez um podcast com a Aline Machado, que é uma físio que trabalha na área da saúde da mulher. E ela disse que antes de atender as pacientes gestantes dela, não, quando ela era antes e depois dela ser mãe, atender as pacientes dela foi algo diferente. Então, não sei se tem essa relação também, né? De estou atendendo mãe e eu sei como é ser mãe, né? Eu estou passando um exercício de Pilates que eu sei que o paciente pode sentir isso, ou pode sentir aquilo, ou não deve sentir isso. Ah, sim. Eu acredito muito, eu, Tainá, hoje com a experiência que eu tive, não foi tanta experiência, né? Mas eu falo que a gente sempre está aprendendo, a gente sempre está crescendo de forma gradativa. Atualmente, quando eu comecei, lá no começo, eu não praticava o Pilates, eu não acreditava muito, eu achava assim, ah, legal, mas não, sei lá, não sei se funciona mesmo. Eu fui essa profissional, né? Eu gostava do Pilates, mas eu ficava muito perdida. E quando eu tive a consciência de que eu precisava realmente acreditar no método, eu comecei a praticar. Eu falei, peraí, deixa eu pegar esses exercícios, deixa eu ver no meu corpo. E foi aí que eu fui praticando e fui sentindo. E quando a gente sente no nosso corpo o movimento, o poder do exercício físico, não só do Pilates, a gente entende como que funciona. E isso eu falo para qualquer um, não só para instrutores de Pilates, para qualquer fisioterapeuta. Antes da gente passar o exercício para o nosso aluno, para o nosso paciente, a gente precisa entender e sentir no nosso corpo. A gente precisa sentir para fazer sentido. Então, eu concordo super com o que a Aline falou. Realmente, nós instrutores de Pilates, nós fisioterapeutas que trabalhamos com o movimento, precisamos nos movimentar, né? Claro, a gente tem que ter uma base científica, uma base de estudos, tem que saber origem, inserção, ação muscular? Tem. Infelizmente, tem que saber sim. É muita coisa, gente. Mas a gente tem que saber, porque a gente trabalha com o movimento e isso faz a total diferença na parte da reabilitação, a parte de entregar resultados para os nossos alunos e pacientes. Então, todo profissional da área da saúde, fisioterapeuta, instrutor de Pilates, tem que se movimentar. Como que eu vou passar para o meu aluno um movimento que eu não sei o que ele deve? Eu só entendo nos livros, né? Eu entendo que nos livros a ação do glúteo máximo é uma extensão de quadril. Mas e no meu corpo? Como que eu faço essa ativação muscular? É só subir numa ponte? Eu posso subir várias vezes numa ponte, vai e volta, e não sentir ativação de glúteo máximo. Mas espera aí, se eu sinto no meu corpo, eu entendo que se eu jogando a força com o calcanhar e subindo numa ponte e contraindo bem o meu glúteo lá na subida, eu entendo que eu consigo sentir muito mais do que simplesmente sobe e desce o quadril, sobe e desce o quadril. Então, isso faz total diferença para a gente ter essa percepção e passar para o nosso aluno, porque a gente não sabe o que ele pode sentir no corpo dele, cada um tem uma sensação, só que a gente pode dar orientações. Então, eu já sabendo que se eu ativando mais a força com o calcanhar para subir numa ponte, eu ativo muito mais o glúteo máximo. Então, peraí, eu vou dar essa informação durante a aula para o meu aluno. Eu vou falar para o meu aluno, olha, vamos fazer um exercício de ponte. Eu quero primeiro que você relaxa bem seu corpo, se concentra. Eu quero que você faça uma força lá do calcanhar. Faz essa força de empurrar o seu bumbum, digamos, lá para o teto. Faz uma força que vem de cima e não de frente, porque tem alguns alunos que eles sobem meio que para frente e não para cima, porque o glúteo, ele é o maior impulsionador, né? Ele faz essa extensão de quadril, ele impulsiona para cima. Então, todos esses mínimos detalhes a gente consegue passar para o aluno que eles têm uma percepção muito maior e, por consequentemente, uma ativação muscular muito maior. Então, sim, todo instrutor de Pilates, todo fisioterapeuta tem que se movimentar, tem que sentir para fazer sentido. E eu concordo totalmente com o que a Aline falou. Uhum. Legal. E pensando nessa prática, tanto do paciente, do aluno, né, quanto do físio, você acha que isso pode ser uma prática
tipo academia, que uma pessoa que se sente bem fazendo pilates, se sente bem fazendo esse tipo de exercício, né, com uma certa frequência, pode substituir aquilo por uma atividade que seria, entre aspas, convencional de academia, ou ela precisa complementar com... Então, eu penso assim, que todo mundo deveria primeiro fazer o Pilates, para depois fazer outras modalidades físicas. Por que que eu penso assim? Porque o Pilates, a gente vai trabalhar a consciência corporal, né? Que entra também um dos fundamentos do Joseph, né? Que não é só de centralização, mas de controle. E quando eu falo controle, precisão, fluidez, que são os fundamentos do Joseph, isso envolve também um pouco de consciência corporal, porque nem todo mundo que pratica atividade física, tanto nas academias, tanto no CrossFit, em outras modalidades, eles se lesionam. E às vezes não é porque a pessoa faz uma atividade física que ela tem consciência do corpo, de como se movimentar e de que maneira corretamente se movimentar. Então, nisso no Pilates, a gente trabalha muito, porque é um dos fundamentos do Joseph, que é controle, qualidade de movimento. É você conseguir, por exemplo, fazer uma prancha de abdômen, acho que todo mundo sabe que é um exercício de prancha, a gente fazer uma prancha de abdômen com estabilização de cintura escapular, com estabilização de cintura pélvica, fazendo ativação de serrátil, que é muito importante no exercício de prancha. Então, tudo isso a gente aprende, essas musculaturas profundas e estabilizadoras, a gente aprende no Pilates, que é controle de movimento, que é fluidez, que é aquele movimento limpo, aquele movimento que a gente não tem compensações musculares, né? Aquele movimento limpo que a gente faz ativação musculares, tudo de uma forma mais correta. Então, eu falo que todo mundo deveria primeiro para o Pilates aprender a se movimentar, a ganhar consciência do corpo, para depois praticar outras modalidades. É o meu ponto de vista, tá? Mas eu também não vejo problema em um praticante de musculação começar com a musculação e depois ir para o Pilates. Porque eu pego muitos alunos que eles vêm da musculação ou de outras modalidades, e quando eles vão para o Pilates, eles veem que eles não sabem se movimentar. Ele fala, caramba, Thay, nossa, não sabia nem que existia essa musculatura no meu corpo. Ou caramba, vi diferença nos treinos. Hoje eu pego menos carga, mas eu faço uma qualidade melhor, eu sinto mais no meu corpo. Então, eu vejo muitos mais benefícios do Pilates ser um complemento também. E também, foi o que eu falei, o Pilates acaba sendo um complemento e ajudando em outras modalidades, como forma de reabilitação, como forma de prevenção, e traz vários outros benefícios. Então, eu vejo que todo mundo pode ter o Pilates como complemento também e praticar outras atividades físicas. Mas o importante é se movimentar, pelo amor de Deus, vamos se movimentar. Eu acho que quando você faz o caminho Pilates Academia, por exemplo, é um fortalecimento, e obviamente controle, conscientização, muito mais, entre aspas, intrínseco, né? Que você pega a musculatura que está colada no osso, tipo manguito, e vai ampliando, né? Porque na academia a gente quer músculo grande, a gente quer trapézio, a gente quer deltóide, a gente quer abdômen, não quer músculo que faz movimentozinho, né? Então, se torna um caminho mais fácil se você parar para pensar, se você faz uma coisa de dentro para fora. Exatamente, você chegou num ponto muito, muito reflexivo, porque a gente pensa assim, na academia, né, a gente pensa que a gente trabalha, como você falou, os músculos superficiais, que é o que? É um deltoide, que é um músculo volumoso, superficial, a gente trabalha bastante o abdômen em si, né, o reto do abdominal, que é um músculo volumoso também, o quadríceps, que é um músculo super volumoso, a gente trabalha musculaturas superficiais. E no Pilates, a gente trabalha muito músculos profundos, músculos de estabilidade. E esses músculos, quando eles não estão em harmonia com os outros músculos superficiais, acontece o que? Os desequilíbrios musculares, acontece o que?
as compensações, e aí nisso pode virar uma lesão de manguito rotador, uma tendinite. Por quê? Porque o nosso músculo do deltoide está super forte ali, mas os músculos rotacionais, os rotadores de ombro, que são os músculos do manguito rotador, que são os principais estabilizadores de ombro. Como que está essa força de estabilidade? Eu tenho força no deltoide, o que faz primeiro o movimento. Mas e o que estabiliza a cabeça do húmero? E os músculos estabilizadores, que é do manguito? Isso dificilmente eu trabalho na academia. E quando eu trabalho na academia, quando a gente vê o pessoal da academia fazendo manguito, a gente vê que eles estão fazendo com nenhuma ativação muscular, com nenhuma eficiência muscular, fazendo de qualquer jeito, né? E no Pilates a gente consegue dar um olhar mais, digamos que clínico, mais apurado para essas musculaturas, né? A gente trabalha mobilidade de ombro, que hoje já é comprovado que praticantes de CrossFit ou de outras modalidades de jiu-jitsu, que seja, às vezes tem bastante lesão por conta de falta de mobilidade, tanto de quadril e de ombro. Então, no Pilates a gente já trabalha isso, e a gente trabalha musculaturas mais profundas. Tem muito praticante de CrossFit que desenvolve incontinência urinária por esforço excessivo. Então, essa coisa de toda hora, de estar pegando peso, de estar contraindo a musculatura do abdômen, isso também pode levar a uma incontinência urinária por esforço. E no Pilates a gente consegue trabalhar essa estabilização, consegue trabalhar essa harmonia, né, de músculos estabilizadores, de músculos impulsionadores. Então, é muito legal que no Pilates a gente consegue trabalhar o corpo com total harmonia, sem desequilíbrio, até trazendo como forma preventiva para esse pessoal que pratica outras atividades físicas, e tanto como reabilitando também, porque muita gente vem com muito desequilíbrio muscular, e aí vem as dores nas costas, dores na lombar, tendinites, e vem as outras patologias que a gente já conhece, por conta de falta de eficiência, de ativação muscular, desequilíbrio. Então, por isso que realmente o que você falou faz o total sentido. É isso. E aí a gente falando de compensação, né, de todo esse tema, quando, por exemplo, né, independente se o cara faz academia ou não, se ele vem com uma lesão, ele pode, por exemplo, ao invés de escolher a fisioterapia, entre aspas, convencional, ele escolhe o Pilates para tratar aquela lesão, ou ele precisa ir nesse caminho de fisioterapia, né? Essa é a minha dúvida, se ele vai receber o tratamento que ele precisa para a lesão dele, usando único e exclusivamente o método Pilates. Então, na verdade, ele não precisa ir para fisioterapia de clínica, ele pode ir para um estúdio de Pilates. Se você é fisioterapeuta, independente se você está no Pilates, se está numa clínica, independente. Se você conhece o movimento, se você tem esse conhecimento, você pode muito bem atender ele no seu estúdio de Pilates como instrutor. Por quê? Porque você é fisioterapeuta, você conhece o movimento. Então, no Pilates, a gente com certeza consegue reabilitar um paciente que não quer ir para físio e quer ir no Pilates. Eu não vejo problema algum. Eu até acho legal, porque no Pilates a gente pode reabilitar, por exemplo, o ombro dele lesionado, a gente pode dar um olhar para outras musculaturas que às vezes está com desequilíbrios, só que ainda não apareceu uma dor, não apareceu uma patologia. Então, ele vai ter mais benefícios do que ele indo para a fisioterapia em si. Ele vai tratar a lesão dele, porém, ele vai ter outros benefícios que o método Pilates produz para o corpo dele. Ele vai ter benefícios de consciência corporal, benefícios da parte respiratória, benefícios da concentração, da força muscular global, porque a gente trabalha o corpo inteiro no Pilates. Ele vai ganho de alongamento, ganho de mobilidade. Ele trabalha, então ele ganha a questão postural também, melhora da postura. Então, para ele é até mais interessante o Pilates, porque é um conjunto. Você entende que às vezes a gente na física, a gente só vai trabalhar a reabilitação, a gente vai reabilitar.
Mas no Pilates ele tem condicionamento físico, ele tem uma atividade física que ele pode gostar, ele tem ganho de mobilidade, ganho de força global, de alongamento, ganho de equilíbrio, coordenação. Então, tem vários benefícios do Pilates. Fora que tira aquele arzinho, tipo, ai, tô na físio, ai, que chato, 3 de 10 só. Que os pacientes sempre reclamam pra gente, de novo esse exercício, ai, que chato, 3 de 10. Ou às vezes vê a gente com o jaleco na físio, já se assusta, ai, de novo, vai ser choquinho. Então já tira aquele conceito daquela imagem, né, também. Uhum. E o Pilates, ele proporciona muitas coisas. Então a gente pode reabilitar, assim, com o Pilates. Você sendo fisioterapeuta, você tendo conhecimento, o conhecimento do movimento, conhecimento toda da parte da anatomia, toda essa parte da cinesioterapia, você consegue reabilitar tanto no Pilates, tanto na físio, em qualquer lugar você consegue reabilitar, sendo com fisioterapeuta, gente. Uhum. Mas aí é aquela coisa, né? Ele não precisa, quer dizer, um físio que fez o curso de Pilates, ele pode trabalhar numa clínica normal, né? Num estúdio, e obviamente utilizar as técnicas, os conceitos do Pilates para reabilitar também, né? Então, um paciente que às vezes tem pressão alta e fica, enquanto está fazendo exercício, fica prendendo o ar, fazendo um valsalva. Ele pode, por exemplo, o físio pode introduzir esse conceito de Pilates, de respiração, pensando não somente nessa questão de hipertensão, mas também de consciência, né, de tratar a lesão, né? Então, eu acho que a gente não precisa usar só uma ferramenta da caixinha de ferramenta, mas sim ela como um todo, né? Porque eu acho que, por exemplo, o Pilates, o RPG não vai salvar, por exemplo, não vai salvar todas as lesões do mundo, entendeu? É um conjunto daquilo, que a gente trata, por exemplo, não é o ombro da Tainá, é a Tainá inteira, entendeu? Exatamente. E eu penso assim, quanto mais nós fisioterapeutas temos essa caixinha de ferramentas, né, sendo um curso de Pilates, um curso de RPG, acupuntura, manobras, manipulativas, enfim, quanto mais conhecimento a gente tem, mais ferramenta para trabalho, mais o nosso paciente ele tem esse benefício, né, de evolução do tratamento. A gente tem muitas técnicas hoje. Eu falo muito para os meus seguidores, para quem me acompanha, que não tem receita de bolo. Fisioterapia não tem receita de bolo, não é alongamento de isquios tibiais e choquinho. Ai, faz isso que dá certo. Cada paciente, cada aluno é um indivíduo, né? É um corpo, é uma estrutura, é como se movimenta. Cada um é único, né? E eu falo que quanto mais ferramentas que nós temos de fisioterapia, nós físicos temos mais ferramentas, mais conhecimento e mais resultados a gente consegue entregar para o nosso paciente. Uhum. Então, então, eu concordo com tudo que você falou, realmente, é isso aí. E a gente pensando nos tipos de Pilates, tanto de aparelho quanto solo, eu queria que você explicasse primeiramente as diferenças e se a gente consegue aplicar tudo que a gente tenha falado, que a gente tem falado nos dois conceitos de Pilates, né? Ah, sim. Primeiramente, eu queria falar que hoje Pilates é só um, tá, gente? Pilates é Pilates. Hoje eu gosto muito de falar que hoje na internet a gente vê muita gente criando muitas coisas, né? Então hoje falam, Pilates funcional, Pilates fitness, Pilates crossfit, tem muita coisa. Pilates terapêutico. Gente, Pilates é Pilates. Ponto, acabou. A única diferença que tem é Pilates clássico do Pilates original e acabou. Pilates é Pilates. A gente conhecendo os fundamentos do Joseph, conhecendo os exercícios criados por ele, ponto, Pilates. Né? Eu não vou muito aprofundar nisso, que é muito. Se vocês quiserem aí escutarem bastante podcast, comentar bastante, curtir aí na página do Fernando, a gente pode fazer também um podcast sobre diferenças de Pilates clássico com Pilates contemporâneo, tá?
Mas Pilates é Pilates. Você sabendo os conceitos do Joseph, sabendo os exercícios, tá tudo certo. O Joseph, ele criou primeiramente o MET 34, que são os 34 exercícios do solo. Dentro disso que ele criou os exercícios do solo pelo mat, né? Que quem não sabe, mat é a mesma coisa que colchão. A gente chama de mat, por isso mat 34. Porque são exercícios em cima de um colchão, em cima de um tapete, que seja. Então, ele criou esses 34 exercícios, que é originais, próprios do Joseph. E o que ele fez? Ele construiu os equipamentos de Pilates e fez uma sequência de vários movimentos em cima dos equipamentos de Pilates. Essa é a diferença. A diferença é que o MET 34, ele é a base sólida do Pilates em si, e depois veio os equipamentos que o Joseph utiliza, os exercícios que ele foi criando, tá? Que hoje em dia tem séries de desde os exercícios básicos, intermediários e avançados, que ele criou em cima dos equipamentos. Mas a base do Pilates é o MET 34. Por isso que eu sempre falo, todo instrutor de Pilates, ele tem que saber os 34 exercícios do Joseph para poder entender a metodologia e para poder trabalhar os exercícios criados nos equipamentos, que são muitos exercícios. Entendi. Entendeu? E aí, eu creio que não, né? Mas o instrutor, ele único e exclusivamente se baseia nos 34, ou ele pode ir puxando ramos, uma variação de cada exercício para cada paciente, ou se vai ser no Cadillac, se vai ser no Reformer, ou ele, é o que eu falei, é o que a gente já está falando, sabendo de cinésio, pode ir variando assim, pode ir ver o que funciona com cada paciente. Sim, sim. O instrutor ele tem que saber o 34, tem que saber a base do Pilates. Tem inúmeros exercícios que são em cima que são os equipamentos também, que são exercícios que foi criado por eles. Só que a gente entra num conceito que tem Pilates contemporâneo. Quando eu falo contemporâneo, é quando a gente incrementa também exercícios que são em acessórios. Né, que a gente tem os 34 do exercício do Joseph no match, mas a gente pode usar faixa elástica, pode usar a bola, futebol, que aí entra no Pilates contemporâneo, né? E que hoje a gente também pode utilizar. Então, é um leque enorme de exercícios. Claro que a gente não pode fugir da base dos fundamentos do Joseph, que é controle, fluidez, respiração. Mas tem inúmeras possibilidades. E a gente pode desconstruir os exercícios que ele criou, a gente pode construir novas adaptações, porque, como eu falei, tem casos e casos. Se está difícil para o seu aluno fazer uma ponte, a gente pode trabalhar em outras formas com ele. Não é só na ponte que a gente ativa glúteo máximo, a gente pode começar em pé, fazer um exercício, um agachamento para ativar glúteo. A gente pode pensar em inúmeras outras maneiras dele chegar até aquele exercício. Isso que é o legal do Pilates, e isso que é o que o Joseph fazia com os alunos dele. Porque ele também, ele adaptava muitos exercícios com os alunos deles também, porque cada um tem a sua particularidade. E nós no Pilates, a gente também trabalha isso. Cada um tem uma particularidade. Às vezes você não vai conseguir fazer um exercício, só que aí eu posso o que fazer? Eu posso desconstruir, fazer uma nova adaptação para você poder um dia chegar naquele determinado exercício. Então, o Pilates, ele abre todos esses leques de desconstruções de movimentos, construções de movimentos, de facilitadores de movimentos, de dificultadores de movimentos. Por isso que a gente trabalha com o peso das molas, por exemplo, nos equipamentos. A gente pode, utilizando uma mola em determinado exercício, a gente pode dificultar para o nosso aluno, pode deixar mais desafiante para ele fazer mais força, como também a gente pode tirar a mola e deixar mais fácil, ou vice-versa. Então, é bem legal o Pilates que a gente consegue meio que adaptar para cada aluno, facilitar ou dificultar o movimento. E isso é muito legal no Pilates. O Pilates dá todo esse recurso para a gente, de desconstrução e construção de movimento. Uhum. Se você fosse agora
para escrever um exercício para um paciente, para um aluno seu, qual comando de voz você daria para pensando em todos os conceitos que a gente tem falado de controle, de respiração, né? Porque a gente, por exemplo, um cara que chegou na primeira sessão, ele precisa de um comando de voz para entender o que ele precisa fazer, errando no caminho, né? Tendo aquele controle motor para executar, né? Ter essa consciência, né? Para aprender. Assim, hoje, atualmente, né, nós instrutores trabalhamos bastante com comando de voz, tá? Porque imagina só, eu já fiz muito isso no começo, quando eu comecei a minha jornada com Pilates. Eu demonstrava todo santo exercício. Imagina você atendendo 2 pessoas por horário, dando em cerca, em média, sei lá, 10 alunos, o dia inteiro. O quanto de exercício que eu tinha que mostrar para os meus alunos. Eu saía no final do dia cansada, detonada, morta, desanimada, até triste. Eu falava, caramba, toda hora demonstrando. E, às vezes, na maioria das pessoas, elas não são visuais, elas são auditivas. Porque quando a gente escuta, a gente imagina. E quando a gente imagina, a gente passa uma percepção corporal maior que o nosso corpo, nosso cérebro. Não vou me aprofundar tanto. Então, o comando de voz ele é muito interessante porque a gente deixa o nosso aluno pensar no movimento que ele tem que fazer. Então, é ele pensando no movimento que ele tem que executar através do seu comando. Então, aí que entra a jogada. Ele tem que estar prestando atenção na aula, ele tem que estar concentrado. Uma coisa é eu demonstrando o exercício para o aluno, aí quando vê ele está olhando assim, só que ele está pensando na morte da bezerra. Ele não está nem prestando atenção com você. Isso já aconteceu muito comigo, que tinha alunos que falavam assim, mostra de novo, não prestei atenção. E aí você, de novo, você vai lá e demonstra. Você vai lá e cansa mais um pouquinho. Então, o comando de voz ele é legal por conta disso. Que primeiro, você profissional, você não se cansa, porque o que você falar, o seu aluno vai fazer. Então, você só vai estar utilizando sua voz, você vai estar poupando energia para você. E fora que ele tem que estar prestando atenção para você. Ele tem que estar 100% prestando atenção. Então, eu uso bastante o comando nas minhas aulas. Claro, tem aluno que às vezes ele não é tanto auditivo. Então, em alguns momentos, você vai precisar, sim, demonstrar, em alguns momentos. Mas eu sempre gosto de trabalhar bastante por comando verbal. E um exercício que você me pediu, um exercício que eu gosto, é o exercício de ponte. Eu adoro passar ponte para os meus alunos, porque a ponte é um exercício que todo mundo precisa. Eu falo que todo mundo precisa fazer ponte na vida, porque a gente tem ali estabilização de cintura pélvica, que é muito importante hoje em lombalgias, em disfunções patológicas da coluna. Eu até falo que se a gente não tem um quadril fortemente estabilizado, um quadril forte, que é a nossa base ali de eixo, a gente não tem um tronco estável, né? Porque quando a gente pensa em patologias de coluna, a gente só pensa em fortalecer abdômen, mas a gente tem que lembrar que não é o abdômen, ele não só faz parte da centralização, do que a gente conversamos de powerhouse. A centralização é tudo que está ali no eixo, e o nosso quadril é o nosso principal eixo de estabilização, junto com a estrutura do abdômen, dessa musculatura. Então, eu gosto de passar muito ponte, porque a gente precisa ter um quadril estabilizado, um quadril forte. Então, para os meus alunos, eles até os que às vezes até dificulta um pouquinho esse movimento, faço ponte unilateral, faço ponte com isometria, e vou dificultando um pouquinho com eles, mas eu sempre passo ponte. Uhum. E um comando que eu gosto de utilizar bastante nas pontes é aquele comando. Vamos deitar, relaxa bastante os ombros, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, força, palmas das mãos viradas para baixo, força com a palma da mão, ativando bem o seu tríceps lá para baixo do colchonete ou do cadillac, força para baixo, quero que você ativa bastante essa mão contra o chão, contra o mat, ativa bastante essa força de estabilização aqui
de cintura escapular para baixo. Pensa que você está crescendo, que você está deitado, mas você está crescendo, que a sua cabeça quer ir lá para longe para a gente favorecer esse crescimento axial. Agora, tenta imaginar que o seu pé, que o calcanhar quer ir lá perto do bumbum. Faz essa força de arrastadinha com o calcanhar em direção ao bumbum. Faz essa força como se fosse estar puxando o calcanhar em direção ao seu bumbum, mas sem deslocar o calcanhar do colchão, do mat. E agora eu quero que você continue fazendo essa força de arrastamento do calcanhar até o seu bumbum. E agora eu quero que você vai subindo o seu quadril lá para cima. E aí eu vou dando esses comandos para o meu aluno, que primeiro para ele fazer força de estar ativando a parte toda de tríceps, aquela parte toda de dorsal, contra o mat. E eu gosto de pedir essa força, porque quando a gente faz a força para arrastar o calcanhar, a gente ativa os isquios tibiais também, que são super importantes nessa fase da ponte também, né? E aí eu gosto que quando eles fazem essa ativação de isquios, essa parte de posterior de coxa, junto com essa ativação de glúteo quando sobe, eles sentem muito mais do que eu só pedir para eles sobe e desce o bumbum. Então você tá vendo, eu começo a construir muitos comandos para ele. Olha quanta coisa que ele tem que estar prestando atenção do que eu tô falando, imaginando e tentando reproduzir. Então a eficiência muscular dele é 100%, na maioria dos casos é 100%. Porque quando a gente está subindo na ponte, o que os nossos alunos fazem? Tá com a força lá na pontinha do pé, de vez do calcanhar, e aciona quem? O quadríceps. E concorda comigo que o quadríceps é um músculo muito forte, né? Já falo o nome, são quadríceps, são 4 origens, né? Então, assim, é um músculo muito volumoso, muito forte. E às vezes o nosso aluno tá ativando o quadríceps e não ativando o posterior e nem glúteo numa ponte. Então, por isso que eu falei, o instrutor que treina, ele tem todo esse olhar a mais, porque ele pode achar que o aluno dele tá fazendo super bonitinho, tá subindo, tá descendo, tá de boa. Mas o que ele tá sentindo? Ele tá ativando o posterior de coxa? Ele tá ativando o glúteo? Ou ele tá ativando o quadríceps? O nosso aluno paciente, ele não sabe o que ele tá fazendo. Às vezes ele tá achando que é a coxa dele que ele precisa sentir, ou que é o abdômen dele na ponte que ele precisa sentir. Só que não é. É o posterior de coxa e o glúteo que ele precisa sentir numa ponte, né? Então, por isso que eu falei que tem todas essas diferenças de comando verbal, de ativações, você tem que sentir no seu corpo para você poder passar para o aluno essas sensações, o que ele tem que ativar, o que ele não deve sentir no exercício. Está sentindo o quadríceps, está errado. Ah, está sentindo o abdômen. Por que você está sentindo o abdômen? Você está contraindo o abdômen? Não é que você contraiu o abdômen, precisa contrair o glúteo, contrair os posteriores de coxa, que são músculos estabilizadores, músculos impulsionadores do movimento. Então, tem todas essas correções que é bem legal a gente sentir para poder fazer sentido para a gente, para poder fazer sentido para o nosso aluno. Uhum. Nossa, que legal. Você foi falando e eu fui imaginando. Foi bem o que você falou do comando de voz, né? Exatamente. E aí, além de tudo, tem todo esse trabalho de postura, né? Que Sim. é um conceito amplo, né? Que com muitas, né, muitos paradigmas. Eu queria que você falasse sobre qual que é a atuação do Pilates nessa postura, né? Nessa questão postural, né? Isso. Então, eu falo, hoje, atualmente, antes eu pensava assim, para ter uma postura certa, tem que ser aquela postura ereta, aquela postura bonita, que a gente sempre pensa. Na faculdade, quando a gente se forma, a gente sempre pensa, todo mundo pensa, quero ter uma postura mais bonita. Mas o que é postura bonita? É uma questão estética ou uma questão que você sente dor, por exemplo, né? Eu fico muito pensativa sobre essa questão. O Pilates, ele proporciona, sim, uma estética, porque a gente quer... no Pilates a gente quer crescer a todo momento, a gente quer descompressão, né? E quando eu falo isso de descompressão, é quando a gente está crescendo axialmente para cima, né? Crescendo, dando espaço para nossas articulações, dando espaço para as nossas vértebras,
né? E nisso a gente entra muito a questão da postura, porque a gente faz esse crescimento, esse crescimento axial, né? Que é isso que é um dos maiores benefícios do Pilates. Só que o que acontece? Quando a gente pensa em postura, a gente entra muito na parte esteticamente e não na parte funcional da postura. Porque se eu falar para você, hoje a postura certa é tal, não existe postura certa. A postura certa é aquela postura que você não sente dor. Ponto. Se você se sente mal esteticamente, tudo bem, aí é um outro termo. Mas postura certa para mim é aquela que você não sente dor. Se você sente dor em algum determinado, dor nas costas, e aí você quer trabalhar um pouquinho essa questão postural para o alívio da dor, para você não ter dor nas costas, aí tudo bem. Aí a gente entra no conceito do Pilates de crescimento axial, de trazer mobilidade para aquela articulação, de trazer a parte de força muscular, de força de estabilização, aí tudo bem. Mas quando eu penso que é algo estético, talvez, ao meu ver, nem compensa tanto mexer na questão postural da pessoa. Por quê? Porque às vezes eu modificando a questão postural dela, às vezes pode desencadear dor e desconforto, e ela não estava antes. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que pensar e fazer uma análise bem crítica sobre o que é conceito de postura. Porque o nosso aluno, o nosso paciente, eles não sabem disso, eles não entendem. Para eles, eles querem ter a postura porque eles se sentem bem, ou às vezes porque ele tem dor, como eu falei. Então, a gente tem que pensar, tá? O Pilates, a gente trabalha, não é a postura em si, eu acho que fica muito... ficou muito... Como que eu vou falar? Muito... Básico. Isso, ficou muito aquela coisa, o Pilates trabalha só com postura. Não, o que trabalha com postura é só o RPG, o Pilates ele trabalha com outras coisas, não é só com a postura. É que a gente acaba melhorando a postura e como a forma que a pessoa se vê através dos exercícios, porque também tem essa coisa de como a pessoa se vê, né? Então, a gente trabalha muito a questão da postura no Pilates, essa coisa de crescimento axial, de você crescer, de você não desabar nas articulações, de você dar espaço para elas, porque é isso que o que traz benefícios para o nosso corpo, né? Que as compressões, elas são prejudiciais. Então, o Pilates a gente trabalha descompressão. A gente quer crescimento a todo momento. A gente não quer compressão de raízes nervosas, lá de hernia de disco. A gente quer crescimento, lubrificação, espaço, ganho de espaço, ganho de movimento. E aí a gente trabalha tanto esses quesitos que aí, claro, dependendo da pessoa, melhora assim a postura, né? Porque às vezes a questão postural, na maioria das pessoas, às vezes é falta de força muscular, né? Principalmente os adolescentes. Por isso que é muito bom trabalhar com adolescente, porque a gente consegue modular a postura. Porque o adolescente está naquela fase de crescimento, então está naquela fase que a gente consegue ganhar e modificar. Agora, quando a gente pensa num idoso, é muito difícil a gente pensar só ficar mudando a postura. Para que eu vou mudar a postura do meu idoso? Ele já está 60 anos na mesma postura, ou 80 anos na mesma postura, eu vou modificar alguma coisa? Provavelmente eu não vou modificar, porque o corpo dele já se acostumou naquele padrão de movimento, naquele padrão de postural. Então, para que eu vou movimentar? Vamos movimentar aquele idoso para ele sentir mais dor? Para ele sentir mais desconforto? Não. O que eu posso fazer nos adolescentes, deixa eu ver, tá? Tem bastante hipercifose, dá para dar uma melhoradinha. Por que tá com essa hipercifose? É muito da mochila? Mas se tá usando muito a mochila, peraí. Eu preciso de força de estabilização de cintura escapular. Eu preciso de força de cintura escapular, provavelmente não tá. Alongamento de peitoral, alongar mais. Aí eu consigo modificar um pouco a questão postural no meu adolescente. Aí eu acho benéfico. Por quê? Porque pode ser que ele se sente melhor, né, em questão esteticamente, e pode ser que futuramente não, pode ser que eu até previne algumas lesões, alguns desconfortos também, porque tem essa parte do crescimento. Então, aí eu acho necessário entrar com essa coisa de postura. Ou se tem uma escoliose, uma patologia associada, aí eu penso mais nessa questão postural, como forma de reabilitação.
Ah, tem escoliose? Tá sendo prejudicial? Vamos melhorar por que está acontecendo essa escoliose? Provavelmente é um desequilíbrio muscular. E por que está vindo esse desequilíbrio muscular? Peraí, vou avaliar ele através do movimento, vou ver o que está acontecendo no corpo dele para esse desequilíbrio. Aí entra a questão postural do Pilates, aí eu conforto. Mas quando é uma pessoa que só quer, porque eu quero esteticamente ficar numa postura e tal, eu não acho tão, eu, Tainá, não acho muito válido. A gente pode até trabalhar isso no Pilates, vai ajudar, mas às vezes a gente nem consegue modificar a questão postural. Então, nós fisioterapeutas, a gente tem que muito balancear isso, o que é funcional, que vale a pena, funcionalidade, ou alguma coisa por estética. Então, a gente tem que muito equilibrar isso. Uhum. Muito relativo, né? É muito relativo. E você, por exemplo, na sua rotina de hoje, né, nas clínicas que você trabalha, nos estúdios, na verdade, tudo isso que a gente falou de postura, né, de exercício, de consciência, consegue pegar no primeiro dia do paciente, né? Não sei se ele já chega, já vai para o exercício ou tem uma avaliação antes. Como que funciona isso? Então, no Pilates, eu já fiz muito avaliação postural no Pilates, eu fiz muita avaliação estática. Gente, fiz muito isso no começo, tá? Eu vou falar um pouquinho do Pilates, porque na Físio a gente faz um monte de terapias, faz manobras, faz um monte de teste, enfim. No Pilates é uma coisa mais dinâmica. O nosso aluno, ele chega, a gente pergunta o nome dele, quantos anos tem, a gente faz toda aquela perguntinha básica. Conversa, mais um bate-papo. Eu geralmente converso. Faz atividade física? Ai, não fiz. Tá, por que venho no Pilates? É indicação médica? Ai, não é indicação médica. Tá, quais são os seus objetivos com o Pilates? Ah, meu objetivo é ganho de força, eu não gosto de academia, eu quero só ganho de força e condicionamento físico. Pô, legal. Aí você para e pensa, pô, legal, a pessoa não tem dor, a pessoa tá te procurando porque ela quer condicionamento físico, ela quer ganhar força e porque ela não gosta de atividade física, não gosta de musculação. Tá, legal. Ela é sedentária, ela nunca praticou musculação. Ah, legal. Então aí você vai mais ou menos fazendo estratégias, pensando, conhecendo o seu aluno, só na conversa. Conversou, falou assim: ah, tudo bem, já fez uma aula de Pilates? Nunca fiz, Tainá. Só olhei na internet, que eu só vi que é alongamento. Não, não é só alongamento. Aí você explica, ó, o Pilates a gente vai trabalhar o corpo de forma global, vamos fazer a aula. No final, você me tire suas perguntas, se você tiver alguma dúvida sobre o que é o Pilates. E aí, nisso, você vai passando uns exercícios, né? Escolhe que aparelho vai, fica muito critério do instrutor. Escolhe o aparelho que quer fazer, se quer começar a fazer no solo, ou se você quer fazer num dos aparelhos do Pilates, enfim, aí vai do seu critério. Eu gosto de avaliar o meu aluno nos movimentos, porque a gente eu falo que nós fisioterapeutas, a gente trabalha com movimento, então a gente tem que avaliar o nosso aluno se movimentando. Então, na primeira aula dele experimental, eu passo os exercícios para ele e vou deixando ele se movimentar. Faço algumas correções? Eu faço. Eu utilizo também comando verbal para ele, porque isso já me diz muita coisa, já me diz o nível de concentração dele, já me diz também se ele tem consciência do corpo ou não, isso já me diz também quando eu faço por comando verbal. Então, eu gosto de deixar ele livre. E aí eu vou vendo, vou corrigindo se necessário algumas coisas, porque fala sério, você vai para a primeira aula experimental, pensa que você não sabe nada do Pilates, você já fica com receio de fazer alguma coisa errada. Todo mundo fica, ai, não sei me movimentar, nunca tive aula. Você fica com primeiro receio quando é algo novo para você, todo mundo fica. Então você já fica meio tenso, já chega meio tenso, assim, ainda mais quando tem outros praticantes, outros alunos mais experientes, você fica, poxa, que você fica meio nervoso. Então, eu gosto de deixar eles bem livres, converso. E aí, eu vou fazendo algumas correções, eu não faço todas. Não falo assim, ativa a cintura escapular, puxa o ar e solta, ativa o abdômen. Não, eu não faço, eu deixo a pessoa livre. Respiração fluida, normal. Só vou falando algumas coisas para ele. Vou falando só algumas coisas, instruindo e algumas correções
não exageradas, eu vou fazendo. Porque senão a gente assusta o nosso aluno. Tipo, a pessoa sai assim, poxa, ela me chamou tanta atenção, não sei fazer nada. Ah, Pilates é muito difícil, Pilates não é para mim. Então, eu vou avaliando o meu aluno em questão de força, de mobilidade, alongamento, vou avaliando o nível de consciência dele, o nível de condicionamento físico também. Às vezes, quando é sedentário, quando são alunos sedentários, eu gosto de descansa um pouquinho agora, se quiser pode tomar uma aguinha, levantar. Então, quando alunos assim, eu prefiro que descanse um pouquinho. Agora, quando eu vejo que já é praticante de alguma outra atividade esportiva, se já tem uma boa consciência corporal, às vezes eu nem deixo tempo de descanso. Então, é muito relativo. Eu gosto de avaliar pelo movimento. Eu avalio, pô, peraí, numa ponte, por que a pelve dele tá caindo pro lado esquerdo? Ah, isso pode ser uma fraqueza de glúteo médio, legal. Legal, na próxima aula eu posso montar uma aula nesse ponto dele, precisa de força de glúteo médio. E aí você vai avaliando. Eu falo que eu avalio meus alunos em todas as aulas. E aí eu vou pegando os pontos que eles precisam melhorar para eles poderem evoluir com o Pilates. Isso que é legal, porque a gente não precisa avaliar em uma aula só, porque é muita coisa. Você concorda que é muita coisa para a gente avaliar? Eu falo que fisioterapeuta não é fácil ser físio. A gente tem que pensar muito, a gente tem que avaliar o nosso aluno, o nosso paciente a todo momento, gente. Não é fácil ser físio. Eu falo não é fácil, é muito músculo, músculos sinergistas, músculos agonistas, músculos antagonistas, que a gente tem que saber e falar, peraí, um tá fazendo ali, um tá fazendo o papel do outro, peraí, não sei o quê. É muita informação, então por isso que eu falo, todo atendimento, tanto de físio como as aulas de Pilates, a gente tem que ir avaliando conforme vai passando as sessões, né? Porque é muita coisa, gente. O corpo humano é uma máquina. É isso, total. Nesses 4 anos que você trabalha com Pilates, você pode citar um ou mais de algum caso de algum aluno, de algum paciente que te marcou bastante por algum motivo particular? Eita, olha, eu tenho tantos. Eu falo para vocês que eu aprendo muito com meus alunos, com os meus pacientes. E nós, fisioterapeutas, sempre temos histórias maravilhosas para contar. E eu tenho muita gente, que até me emociona, eu sou bem emotiva. Eu tenho alunos que estão comigo, eu não sou proprietária de estúdio, às vezes as pessoas acham no Instagram, por conta de eu postar vídeo no estúdio, às vezes a pessoa, é o seu estúdio, não sei o quê. Gente, não é meu estúdio, eu trabalho, tá? E eu tô mais ou menos 2, 3 anos em um e o outro recentemente. Então, eu tenho alunos que estão comigo desde que eu comecei, e isso é muito surreal. Por quê? Porque eles têm resultado com o método Pilates. Então, eles estão comigo há 1 ano, quase 2 anos. E eu tive, como é uma clínica que tem a parte da físio e tem a parte do estúdio de Pilates, então, eu tenho uma paciente que ela veio na fisioterapia, ela veio pós-operatório de dissectomia lombar. Ela tinha uma hérnia de disco, o médico foi lá, fez a cirurgia, uma cirurgia bem simples. E aí eu lembro que eu tratei ela tanto na fisioterapia como ela foi para o Pilates e continuei dar continuidade com ela no Pilates. E, gente, eu falo assim que ela tinha muito medo do movimento. Vocês não têm noção, ela tinha muito movimento. Ela achava que ela abaixar, ela ia herniar de novo, porque os alunos, pacientes falam isso, eu vou herniar. Se eu agachar, eu tô herniando aqui, ó, a hérnia tá nascendo. Eles acham muito isso. Quem nunca escutou isso? E teve uma vez que eu falei, meu Deus, ela falou assim, Tainá, faz tempo que eu não espirro. Eu falei, como assim? Você não espirra? Eu espirro deitada. Eu falei, mas por que você espirra deitada? Porque o médico falou que o ato de espirrar, a gente contrai o abdômen e isso a gente pode soltar a hérnia e fazer uma hérnia de disco. Isso foi palavra delas. Eu fiquei assim, o que? O médico falou que você não pode espirrar? Ela, não, ele falou que era para eu espirrar deitada. Gente, para vocês verem que médicos não sabem de movimento, eles não têm ideia.
Onde? Eu falei, menina do céu, pode espirrar aqui na minha frente, sentada aí. Eu quero ver essa hérnia sair aí. Que hérnia que vai criar aí? Então, assim, foi uma paciente que eu tive toda uma conversa, explicando as coisas. Olha, não é assim, a hérnia de disco não é assim. Se você pegar todo mundo aí e mandar todo mundo fazer ressonância, todo mundo vai sair alteração de coluna. Não existe coluna sem alteração, gente. Não existe. Todo mundo vai ter desgaste na coluna, vai ter provavelmente hérnias, provavelmente bicos de papo. Todo mundo vai ter. A diferença é o quê? Se você se movimenta ou não. Ponto. Você já se movimentou? Ah, eu sou sedentário. Tá aí explicado, porque você sente dor na coluna. Então, foi assim, foi aquela paciente que eu teve que conversar e conversar e conversar. Isso foi durante muito tempo, até ela ficar boa, até o médico indicar ela para o Pilates. Aí o médico indicou ela para o Pilates, ela foi para o Pilates ainda com medo do movimento, porque os nossos alunos pacientes, gente, eles têm medo de se movimentar. Os médicos colocam as coisas na cabeça dele, que para eles é verdade. Então, ela tinha muito cinesiofobia, que é medo de se movimentar. Então, qualquer coisa ela achava, ai, porque esse movimento eu não consigo fazer, porque minha coluna. Eu falei, mas você nem tentou esse movimento, como você não consegue fazer? Você não agacha para sentar na privada? Agacho. Então, qual a diferença de você agachar para fazer um agachamento? Se você precisa de agachar para sentar na privada, não é a mesma coisa? Ah, é verdade, né? É a mesma coisa, tá? Eu falei, então, vamos tentar fazer esse agachamento? E aí eu fui desmistificando. E ela era aquela aluna, né? Aquele paciente que era hipervigilante, tá, gente? Então, ela, qualquer coisa, ela ficava assim, ai, não sei, tô sentindo que minha coluna vai travar. Eu, como assim? Ai, não sei, tá? Eu tô sentindo que ela vai travar, sabe? Ela tá me dizendo oi. Eu falei, mas como assim a coluna diz oi, gente? Como assim? Então, foi aquela paciente que eu tive que conversar muito, que eu tive que explicar, falar um pouquinho sobre dor, que a dor não é por conta de mecanismo, mas a dor às vezes pode ser por conta de estresse, por conta de falta de atividade física, tem a parte emocional, né? Que hoje a gente tem muitos estudos sobre dor. Então, eu tive que conversar muito com ela, muito. Parar de. Eu não ficava mais perguntando como que você tá, como que tá a sua coluna. Ficar toda hora lembrando da coluna dela. Então, eu fui tentando estratégias até tirar esse foco da dor dela e trazer ela mais para funcionalidade. E hoje no Pilates, hoje ela faz quase 2 anos que está comigo, ela não sente nenhuma dor no Pilates, ela não tem medo, hoje ela agachamento, hoje ela me pede para passar agachamento. Então eu fico super feliz, ela fala assim, ai, tá, passa agachamento na aula. Da outra vez eu fiquei super dolorida e eu adorei. Nossa, eu adorei, fiquei super dolorida. Menina, trabalhei bem os músculos, né? Ai, quero ir pra academia também, tá? E tô preparada para ir pra academia, quero emagrecer e tal. Então, hoje, isso para mim é gratificante. O aluno, né? Eu falo que nós fisioterapeutas é a melhor profissão, falo mesmo, porque a gente tem isso, não tem preço do aluno, do seu paciente fala assim: obrigada, você mudou a minha vida, você transformou, hoje eu não tenho dor, hoje eu consigo agachar, hoje eu consigo passear, sei lá, passear lá fora, consigo correr, usar um salto, consigo usar um salto alto, gente, consigo. Isso pra gente não tem medo. A palavra obrigado parece que dá uma sensação assim de poder, assim, sabe? De missão cumprida, missão cumprida. Então, isso não tem preço, gente. Não tem dinheiro que pague isso. A palavra gratidão. Eu falo que eu fico muito feliz, muito honrada de ser fisioterapeuta, de cuidar, de reabilitar, de ter toda a paciência do mundo. Isso não tem preço. Então, hoje ela tá comigo, faz pilates, faz um monte de exercícios, tá super bem. A gente tá trabalhando que logo ela quer ser mamãe também, então a gente tá trabalhando bastante essa questão pélvica com ela. Então, ela tá super feliz, não tem dor. Hoje ela entende se ela tem alguma dor, ela entende, eu fiquei estressada, fiquei nervosa, só fazer um exercício de mobilidade que passa, só eu correr um pouquinho na esteira que passa. Então, ela para mim foi uma grande reviravolta, que eu peguei ela desde o começo que o médico encaminhou ela para físio, até agora que ela tá sem dor nenhuma, tá feliz e é jovem. Então, para mim, isso não tem preço. Legal, legal. É por isso que a gente faz, né? Para a gente finalizar, você disse que, quer dizer, eu gostaria que você deixasse, obviamente, um recado para a gente finalizar,
né, para todo mundo que está ouvindo, mas também algumas dicas para o pessoal que gostou tanto do bate-papo de hoje ou que já tinha interesse na área do método Pilates e gostaria de ser instrutor, ou seja, educador físico, enfermeiro, ou até mesmo físio, para o que fazer, né? O que os caminhos certos para seguir nessa como instrutor de Pilates. Assim, eu queria primeiramente agradecer você, agradecer todo mundo que está escutando a gente, que está acompanhando. Lá no meu Insta eu posto bastante dicas, eu posto bastante exercício, eu tenho toda a paciência do mundo de explicar o que eu sei, de aprender também com vocês, porque eu aprendo muito, gente. E eu falo, uma frase que eu carrego muito comigo é que o inteligente é aquele que quer aprender, né? Eu falo isso, que eu não sei de tudo, mas eu tenho essa necessidade de querer sempre aprender e eu aprendo muito. Que quem é inteligente é aquele que sabe e quer aprender com os outros. Então, quem quiser, a minha página lá do Instagram está aberta para me seguir, para acompanhar o meu trabalho. Pode mandar perguntas, dúvidas, eu vou ter toda a paciência do mundo, tempo para respondê-las, tá? E se você ama fisioterapia, se você gosta do que você faz, permite fazer o que você goste. E se você quer ir para a parte do Pilates, eu falo que o Pilates ele é mais que um método, ele transforma vidas. Ele me transformou, e quando eu falo que ele me transformou, não foi só profissão, é uma transformação de dentro para fora. Então, ele me possibilitou muitas coisas. Então, eu falo que se você quer ser instrutor de Pilates, faz o curso de formação, segue os melhores profissionais da área, que tem muita gente legal, né, aí na área, e permita que o método te transforme também, porque ele transforma. Então, quando você for fazer o curso de formação, pratica, vai no estúdio, faz uma aula, segue pessoas da área também, e deixe o método fazer sentido para você e te transformar. Porque a fisioterapia em si já transforma. Mas o Pilates, eu falo que ele foi a minha chavinha profissional, e também não só profissional, mas pessoal também. Ele me transformou de dentro para fora, em todos os sentidos. É isso. Não tem jeito melhor que para encerrar que nem esse. Foi ótimo. Tainá, novamente agradecendo por você ter aceitado o meu convite. Foi uma hora muito boa para aprender tudo que você passou para a gente. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante e, novamente, muito obrigado a você. Muito obrigada, viu? E quem quiser mais que eu fale algum tema do Pilates, pode ir lá na página do Fernando, pode seguir lá, segue, comente também, sugere novos podcasts, que eu estarei sempre aberta, tá? Obrigada muito pelo convite, fico muito feliz de você ter se interessado muito no meu trabalho. Continue assim, que se você continuar assim, está no rumo certo, já é um profissional diferenciado, parabéns. Já sinta-se fisioterapeuta, que já está no último ano, tá? Então, você já é fisioterapeuta e você está só no início da sua jornada, eu tenho certeza que vai ser muito, muito linda. E eu quero fazer parte dessa sua jornada também, te acompanhar no Instagram, profissionalmente. Conte comigo com o que você precisar, tá bom, Fê? Um grande Obrigado. abraço e sucesso para você, que você tá já é um profissional diferenciado, tá? Obrigado. Muito obrigado. Sem palavras, sem palavras. Eu estou orgulhosa de você, de quem acompanha o seu trabalho, de quem vai estar escutando a nossa live, de quem está escutando, só tenho orgulho, é isso aí. Eu gosto de profissionais assim, que está aqui essa hora da noite conversando comigo, estudando, se dedicando, que eu sei que está no último ano, não é fácil mesmo, eu já passei por isso, ainda passo ainda também de estudar bastante. Então é isso aí. Estou muito orgulhosa, é isso aí. Eu vou te seguir lá. Vou te seguir, já estou te seguindo, né? Vou acompanhar todos os seus trabalhos, todos os podcasts. Obrigado, vamos junto, vamos
Eu sempre falo, vamos ser referência junto, não adianta ser sozinho. Claro, vamos crescer junto, pô. Eu falo que nós fisioterapeutas a gente tem que dar apoio um para o outro. O mercado tá aí, mercado, trabalho tá aí para todo É, mundo. Vamos crescer todo mundo junto, se unir mais, não é verdade? é Mercado, isso, trabalho tem para todo mundo, gente. é isso. Obrigado, Thay, obrigado a todo mundo que assistiu e até a próxima. Até, gente. Obrigada.